Programa da revista Aquarista Júnior. Tudo bem? Puxa vida, é um prazer muito grande estar aqui hoje para começar o programa número 41. Hoje é dia 29 de abril de 2019. É um prazer muito grande estar fazendo aqui vamos dizer, praticamente uma juntada de informações, de história, vamos dizer, de lembranças que a gente está tentando puxar dos nossos arquivos, das gavetas, das mapotecas, das estantes de livros, das revistas mais anteriores da Aquarista Júnior. Para quê? Para contar para você a história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos, cara. Ó que bacana. Se você quiser acompanhar a história do aquarismo, passo a passo, capítulo a capítulo, é claro que você pode puxar nas postagens anteriores no Facebook, Marcos Marques da Silva, nas postagens da fanpage Aquarista Júnior e também no YouTube. Eu coloquei lá um YouTube Marcos Marques da Silva e lá você vai ver todos os programinhas, do primeiro até agora o 41. Estamos no 41º capítulo dessa história emocionante do que foi acontecendo no aquarismo, do que nós fomos fazendo para o aquarismo, né? Para que ele pudesse ganhar pujança, ganhar força, ganhar prestígio, ganhar incentivo e ganhar motivação, tanto para a indústria, para o comércio, para a importação, para os criadores, para os próprios aquaristas realmente praticarem esse hobby maravilhoso que é dos peixes ornamentais, tá legal? Então nós estamos contando a história do aquarismo brasileiro nessas últimas 3 décadas, né? Desde a época que a revista foi lançada, contamos um pouquinho nos programas anteriores da pré-história da própria revista Aquarista Júnior, né? E nós estamos hoje, só para você ter vamos dizer, um posicionamento, né, de história, nós estamos começando a contar o ano de 1994. Puxa vida, o ano da Copa do Mundo, o ano do Tetra, né? Você vê como... Imagina o que você estava fazendo no ano do Tetra, vamos dizer, na sua casa, né? E nós já estávamos fazendo a revista Aquarista Júnior, já vinha pujante aí há 6 anos, né? Realmente sempre procurando, vamos dizer, desenvolver alguns projetos. Sempre eu falei nos programas anteriores, eu fui projetista da área mecânica, né, na área de máquinas, área industrial, e todos os ensinamentos que eu tive, tanto no colegial técnico como na tecnologia, na engenharia, né, eu procurei realmente os conceitos, né, procurei aplicar nessa coisa de projetos aquarísticos, isso desde o comecinho da revista Aquarista. Então, realmente, eu estou contando no dia a dia várias coisas que a gente foi fazendo para colaborar com todo mundo, né? Eu queria mostrar a revista 37. Só para você ter uma ideia aqui, tá vendo a capinha dela? 37 é uma revista de abril de 1994. E eu separei porque eu estou fazendo o seguinte, eu estou procurando ver na biografia, né, que eu tenho escrita, biografia aquarística minha mesmo, né? Estou procurando vasculhar nas revistas da época, né, que eu estou contando os fatos, né? Estou procurando nas gavetas alguma foto, alguma ilustração, alguma coisa que possa marcar essa época, né? Porque revista de aquarismo é uma coisa bacana de escrever. Você acaba documentando épocas, documentando datas, documentando os períodos, documentando ciclos, né? Porque eu percebi que a vida, vamos dizer, a vida de uma atividade qualquer é cíclica, né? E nós temos, nesse ano de 94, algumas coisinhas que a gente foi idealizando para a revista e que acabou na prática ajudando, colaborando para a época e até os dias de hoje acaba sendo bacana relembrar tal. E um detalhe legal que é contar. Se você tiver a oportunidade, claro, de colecionar a revista Aquarista Júnior ou procurar realmente pegar as edições anteriores, você pode ler elas que você vai ficar fascinado com a história que foi acontecendo, com as regras que começaram a ser divulgadas, com receitas de criação, receitas de conduta, várias formas de praticar o aquarismo, vários tipos de aquários que você pode ter em casa, vários tipos de montagem e tudo, e as matérias em si, elas não são obsoletas, ou não são retrógradas, ou antigas, ou vamos dizer, da Idade da Pedra, Jurássica, nada disso. Como matéria, maravilhosa. Hoje, é claro, como nós estamos em 2019, né? Então, equipamentos, produtos, vamos dizer,
vamos dizer, surgiram mais opções, né? Então hoje, além daquele filtrinho que a gente está falando na matéria, é claro que você tem outras opções. Além daquela lâmpada que a gente está falando, opa, tem outras opções, entendeu? Então, mas para, vamos dizer, para a base técnica aquarística, a leitura é muito importante nos dias de hoje e vai ser, acho que sempre, para aquela pessoa que quer se especializar e se informar legal sobre um assunto, qualquer que seja. Se você gosta de algum assunto específico, procure ler, procure acompanhar, procure ver o que está acontecendo para você praticar. Se você é um simples aquarista, né, para aprender a conhecer melhor o habitat que você tem em casa. Se você é um lojista, aprender o quê? As opções de equipamentos que você pode oferecer por exemplo, para o teu cliente, né? Se você é um lojista ou um técnico mais preocupado em esclarecer, não, vamos dizer, em cuidar, por exemplo, da parte de manutenção dos aquários de clientes que têm aquários em lugares públicos, opa, ajuda você nessa. Se você é um cara mais dedicado a essa coisa de medicações, de tentar trabalhar essa coisa de tentar curar, tentar tratar peixes com problemas de saúde, aquela coisa toda, opa, então sempre a leitura acaba sendo importante e sempre agregado a leituras de outras áreas que acaba sendo importante sei lá, para completar todo o grande leque que o aquarismo acaba sendo de, vamos dizer, de opções ou chances de conhecimentos que a gente vai tendo em várias áreas. Nessa revista 37, voltando à capinha dela aqui, na página 9, nós tivemos uma ideia na época que eu achei legal pra caramba. Porque o que acontece? Era uma época antes dessa coisa de Sebrae, desses cursos, vamos dizer, profissionalizantes, aquela coisa toda, e a gente pegou uma matériazinha que saiu num encarte da Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que era uma revista que chamava Sala do Empresário, em que tinha uma matériazinha que a gente, é claro, deu uma pequena adaptada, né, mais para os termos aquarísticos, né? Mas o que era a sugestão dos MEIs? Inicie e monte uma loja de peixes ornamentais, aquários e acessórios. Tá vendo aqui, ó? Entendeu? Loja de aquários. Então o que acontece? Através de uma, duas, três, 4 páginas, 5 páginas, uma matéria até que longa, né? A gente fez o quê? Uma explanação das necessidades e de como uma pessoa comum poderia pensar numa loja de aquário como negócio empresarial. Isso antes do Sebrae, cara. Olha que bacana. Entendeu? Antes vamos dizer, do surgimento dessa coisa de apoio ao micro, pequeno empreendedor, entendeu? Então, na revista 37, abril de 94, a gente teve uma ideia que eu achei na época interessante, né? O quê? Aquele que já era lojista ia pegar algumas informações técnicas de administração, de cálculo, vamos dizer, de como calcular alguma coisa, ou como se programar, né? Vamos dizer, empresariamente, né? Porque era uma coisa produzida pela Fiesp, Federação das Indústrias, então tinha toda aquela parte técnica, administrativa, de gestão, de gerenciamento, aquela coisa toda. Então, para você ter uma noção de quanto você gastava, quanto você não gastava, quanto que você podia gastar, quanto você podia economizar. Em linhas gerais, a gente sempre falava assim, em cursos, né? Por exemplo, se você ganha R$1.000, desses 1.000, vamos dizer, você calcule que uns R$250 é seu mesmo, que você pode falar, poxa, esse é meu. O resto está envolvido com a empresa, tanto no pagamento de fornecedores ou o próprio pagamento vamos dizer, dívidas da própria loja, aquela coisa toda. Então, em 94, Copa do Mundo, tetracampeonato, a gente já teve essa coisa de ideia do quê? De prestigiar a formação, a formatação e o fortalecimento das lojas de aquário. Então a revista Aquarista Júnior sempre, em todos os tempos, até os dias atuais, sempre foi uma parceiraça das lojas de aquário. Então todo mundo que precisou e quis, né, contar com o apoio da revista, ou quis contar com alguma consulta, alguma dica, alguma coisa, as portas nossas estiveram sempre abertas. Para quê? Porque nosso interesse era o quê? Engrandecer em cada ponto do Brasil mais lojas. Principalmente naquelas cidades que tinham, vamos dizer,
50 mil habitantes, 60, 80, 100 mil habitantes e de repente não tinha nenhuma loja. Ou às vezes tinha uma loja que era agropecuária, ou era uma loja de avicultura. Então a gente torcia para quê? Para que aquela avicultura colocasse num cantinho da loja uma areazinha de aquarismo para que começasse a oferecer aquarismo para as pessoas da cidade, né? E com isso eu acho que hoje já a gente tem pipocado em todas as grandes cidades todas, né? E as pequenas cidades do interior desse Brasilzão aí, muitas lojinhas dedicadas a aquarismo, algumas exclusivas de aquarismo, e todas elas muito bonitinhas, bem montadas. Eu tenho acompanhado fotografias, aquelas coisas todas. Então, uma coisa bem montadinha, bem estruturada, para oferecer o quê? Opções para os nossos queridos, vamos dizer, iniciantes aquaristas, né? E nessa revista de 94, a gente pensou muito nessa ideia. Tá legal? Deixa eu falar uma outra coisa também. Lembra que eu falei que desde 91, oficialmente, né, a gente começou a trabalhar aqui, inaugurou, né, aqui em São Bernardo do Campo, o Centro Cultural Aquarista Júnior, que era uma coisa ligada à cultura e uma coisa ligada ao quê? Qual que era a pretensão do Centro Cultural? Criar alguns projetos de experiências de constatação. Não são experiências científicas, nenhuma das experiências foram publicadas em congressos, nada disso. Eram experiências de constatação, que era o quê? Para ajudar os aquaristas, os criadores, os lojistas, aquela coisa toda. E eu queria mostrar, nessa mesma revista 37, o que, que aconteceu. Eu queria mostrar não, dar alguma relação, né? Na página 17, deixa eu ver, papapi. Na página 17, só para você ter uma ideia, falar uma notícia, né, do Centro Cultural, papapi, papapá, aquela coisa toda, e testes e experiências em andamento. O que a gente fazia em 94? Você fala, puxa, 94, né? Eu tinha tantos anos de idade, né? Então a gente fazia o quê? Tem alguns projetos que eu até citei, ó, 41, 43, era o número do projeto. Porque cada ação que a gente faz, até hoje é assim, tem um número de projeto. Entendeu? Então, P alguma coisa, ou M alguma coisa, né? Então, na época, por exemplo, um dos projetos era a compatibilidade entre os peixes. Formalizar aquela coisa de tabela de compatibilidade e tal. Outro projeto, Peixes de Água Doce do Brasil. Pretendia relacionar todos os peixes de água doce, principalmente os ligados a aquarismo, até para... E a gente foi fazendo listas, apresentou, eu não sei, não tenho certeza, claro, né? Mas pode ser que essas listas até ajudaram na preparação das próprias normativas que começaram a ter do IBAMA, essa coisa toda, justamente o que? A nossa ideia era ajudar nessa parte do quê? De trazer ou de puxar informações sobre os peixes de água doce que vivem no Brasil, principalmente ligados. Olha outro projetinho bacana, sistema de filtração gota a gota para aquário marinho. Aquário marinho, só para você ter uma ideia, na época tinha pouca essa divulgação e essa pouca... vamos dizer, utilização da água sintética, então era muita água natural, e a gente pensava que um aquário poderia ter um dreno e poderia, gota a gota, tipo uma garrafa PET mesmo, pingando pá, ia dando uma renovada gradual na água. Então foi feita uma experiência desse tipo. Produtos, remédios naturais misturados em alimentos. Começaram a pipocar aqui em São Paulo, no Brasil, várias farmácias de ervas, de produtos manipulados, de comprimido para isso, para aquilo, de cápsula aqui. E tinha algumas cápsulas que tinham produtos ligados a ervas, ligadas a coisa que a gente achava que algas calcárias, eu lembro que tinha a própria, depois começou a ser comum nos produtos, vamos dizer, como que chamava lá? Bom, tinha vários produtos naturais que tinha a ver com coisas que poderiam. Você abria a cápsula, tinha o pozinho, você misturava com algum alimento natural, na época se dava muito coração de boi cru, ou mesmo artêmia salina, aquela coisa toda, fazia a misturazinha tudo, jogava na água, o peixe rapidamente, quando comia, ele acabava consumindo um pouquinho do produto natural. E a gente fez várias, como se diz, várias experiências com vários produtos na época, tá legal? É que eu não lembro quais são os produtos. Tinha o famoso, né, água marinha sintética funciona, um teste que ficou algum tempo, porque a gente começou a receber alguns sais, entendeu? E começou a utilizar nos aquários, para ver
vamos dizer, a aceitabilidade dos peixes, aquela coisa toda, a densidade, vamos dizer, o pH, que logo que você fazia na mistura que o pessoal pedia quanto que chegava, e testes práticos mesmo, né? Tinha outro que era aquário de água salobra, porque como a gente durante um tempo, a gente tem convívio aqui, né, na nossa querida Baía de São Vicente, aqui no litoral de São Paulo, que tem uma região lá que é uma água bem salobra. Só para você ter uma ideia de densidade, 1010, 1012, 1009, 1008, depende da época do ano, né? Então, o que que acontece? A gente queria, vamos dizer, observar aquário de água salobra. Só para você ter uma ideia, tinha uns bagres, aqueles bagres de canal não, né? Do mar mesmo, né? Só que viviam numa densidade lá a Baía de São Vicente, 1016, 1017, 1015, nós chegamos a manter os bagres em água doce, entendeu? E eles viviam normalmente na água doce, entendeu? Pegava eles estranhavam, né, o começo, assim, aquela colocação inicial, mas rapidamente começavam a se agrupar, e ficavam um cardume de bagres, às vezes pescado, né, com aqueles anzolzinho pequenininho, só que a gente não punha, usava aqueles anzolzinho bem mosquitinho, mas não cortava, né, aquilo que poderia machucar o peixe, né? Então só para pegar com a varinha e trazia para São Bernardo para fazer essas experiências práticas nos aquários aqui de água salobra. Aquário de peixes grandes. Lembra que eu falei nos programas anteriores? A gente começou a ter acesso a pesqueiros, pesques pagues. Então, com isso, a gente começou a ter facilidade de trazer alguns peixes grandes. Então, trouxe alguns pacus na época, alguns tambaquis. Quer dizer, não era tão grande, né? Hoje eu vejo, eu já falei nesse programa, hoje eu vejo a turma pescar tambaqui de 20 quilos, né? Antes não, pelo tamanho que eu fico imaginando o isopor que eu trazia, vamos dizer, o balde, não, tipo de um tamborzinho plástico que eu trazia, hoje dá para imaginar que eles tinham uns 2 quilos, uns 30 centímetros mais ou menos, né? Mas já eram, para a época, eram peixes grandes. Eu lembro também do bagre americano, que a gente trazia, o bagre africano que a gente trazia, tilápias St. Peters, aquelas cor-de-rosas, só que aquelas graudonas, né? Lembro que trazia também piau, aqueles piau grandão também. Curimba já era menor, né? Bom, trazia alguns peixes de pesqueiro, de pesque pague, para colocar nos aquários e para conviver com eles, né? Teve também nessa coisa de peixes grandes, porque não se tinha no mercado alimentos aquarísticos próprios para peixes grandes. Então, ou a gente pegava alimentos em grão ou em pó, colocava um pouquinho de água e dava uma condensada nele, assim, uma amassada, como se fosse uma maçaroca, e fazia bolinhas, deixava um pouco secar no tempo, né? E aí jogava na água para ele rapidamente abocanhar, ou nós fizemos durante muito tempo experiências com alimentos para cães e gatos, aqueles porque as rações de cães e de gatos começaram a ser mais populares. E eu lembro até uma que era Getsi, que era a favorita dos peixes. E a gente comprava sempre a Getsi sabor peixe, porque eu tinha aquela ideia, poxa, peixe, então a gente lia o rótulo, né, feito de farinha disso, farinha daquilo, farinha de peixe, tal, tal. Então era uma raçãozinha que flutuava e os peixes comiam, e muitos deles, na época, realmente, vamos dizer, tinham uma aceitabilidade muito grande, né? Acaradisco e peixes de fundo, importante simbiose. Durante um tempo fizemos isso. Você tem um aquário de discos que precisa de uma qualidade de água legal, entendeu? E que os cascudos, os peixes de fundo, principalmente, as coridoras, acabavam sendo ótimos companheiros para os discos. Então a gente achava que existia, não é diretamente, né? Mas que existia por isso que é interrogação, né? Importante simbiose, interrogação, né? Discos com os peixes de fundo. Olha que bacana, cara. É muita coisinha. Outro teste. Após um acidente, o peixe aprende a lição. O peixe pulou do aquário, porque está sem tampa. Ou o peixe pulou, bateu na tampa, caiu e se machucou a boca. Será que ele aprende a lição e não vai pular de novo? Então a gente na época também fez uma experiência, várias experiências desse tipo. É claro que não deixava o peixe pular para ver o que acontecia. Mas todo peixe acidentado eventualmente, por exemplo, um peixe que sem querer pulou, tanto que os aquários aqui do Centro Cultural sempre tiveram um nível da água bem baixo.
a gente deixa sempre uns 8, 10 centímetros entre a borda do aquário e baixo. Porque às vezes o aquário não tem tampa, então para evitar essa coisa de peixes saltadores pularem para fora, você não perceber e acabar morrendo. Teve experiências, por exemplo, com beta, só para dar um exemplinho. Às vezes o ambiente de um local que tem peixe, essas coisas, o ambiente do solo, como é um ambiente meio úmido, né? Ele acaba ficando até, vamos dizer, meio umedecido o chão, pequenas pocinhas de água, quando você troca a água, acaba ficando nos cantinhos, aquela coisa, nunca é retinho o chão, né? Então teve casos do beta pular, vamos dizer, da beteira, cair no chão, e você que vê que ele está praticamente sequinho. Só que por estar no chão, levemente umedecido, a parte principalmente das... É uma coisa fantástica, né? A parte das guelras e da boca, ele procura direcionar para manter ela mais úmida. Então quando você volta no aquário, ele está até um pouco cheio de poeira, né? Que pegou do chão, aquela coisa toda. Então o corpo fica até, porque a mucosa solta do peixe, aquela coisa toda. Mas o que, que acontece? Com o tempo ele vai recuperando. Então foram as experiências da época, essa coisa se o peixe aprende a lição. A conclusão é que aprende sim, viu? Então só para quem acha que peixe não tem inteligência, aquela coisa toda. Fizemos também uma... Não se tinha essa variedade de filtros que tem hoje, então a gente também fazia a ideia de filtro, filtro interno, utilizando essas garrafas PET, que na época começou a chamar de Big Cock. Começou a surgir no mercado, umas garrafonas grandes, que já era 2 litros, acho que era, né? Uma Coca 2 litros, aquela coisa toda. Então eu falei, opa, a base hoje é meio arredondada, né? Mas antes era meio quadradona, tinha até uma base quadrada, redonda, né? Mas chata, né? Então, falei, poxa, dá para cortar a boca e esse tubo aí de PET aí dá para ser um ótimo filtro interno, né? Então a gente fez várias experiências. Fizemos uma pesquisa também, em que a gente observou que mais de 50% dos aquaristas, na época, né? Não sei como está hoje, eles moram em apartamentos. Olha que bacana, cara. A gente fez uma pesquisa com as lojas, assim, enquete, né? E percebeu que muitos dos clientes, mais de 50%, moram em apartamentos. Então, para que a gente fez essa pesquisa? Para começar a elucidar ou começar a apresentar matérias ligadas a como que o aquarista pode cuidar de um aquário num apartamento, em que as restrições, às vezes, né? Você não pode correr o risco de vazar muita água, porque aí pode afetar o apartamento de baixo. Você não pode pôr um aquário muito grande, muito pesado, que aí é bom você consultar até a administração do prédio ou o zelator, aquela coisa toda, para ver se o local onde você vai pôr o aquário ele é resistente para aguentar um peso considerável, né? Porque às vezes qualquer aquarinho de 1 metro de comprimento tem 200 quilos aí, né? Ou mais, né? Um pouquinho mais. Então a gente fez nessa época. Olha, uma coisa que a gente fazia na época, não era tão, vamos dizer, essa coisa de preconceito, de não sei o quê. A gente já fez isso em 94, olha só, sobre interrogação, né? Homossexualismo entre peixes existe? Interrogação. Então a gente na época fez uma pesquisa ligada a isso, para observar essa coisa, porque a gente viu que tinha alguns peixes que criavam, era fêmea, se transformava em macho. Então a gente começou a ter ideias nesse sentido de estudar os gêneros, no caso dos peixes. Isso em 94, como faz tempo, né? Outra coisinha que fazia, ó, peixes killifish em beteiras. Vamos popularizar isso? Interrogação. O que significa? O killifish é um peixinho muito colorido, muito bonitinho. E essa coisa de ser muito bonitinho, muito colorido, e muito quietinho, muito, vamos dizer, na dele, quietinho, aquela coisa toda, seria bacana para popularizar o killifish em pequenos aquários, beteiras, né, que a gente chamava na época, para você colecionar vários killifish em várias beteiras. Então, na época, fizemos experiência nesse sentido para popularizar essa ideia. Mas aí os killifish começaram a ter restrições, né, de coleta, começaram a ter proteções maiores, proibições de coleta no meio natural. Então acabou, vamos dizer, nos anos de lá para cá, acabou tendo uma popularização não tão grande como a gente esperava que pudesse ter. Mas hoje tem um grupo muito grande de aquaristas que gostam, admiram, criam, vamos dizer, são fissurados nessa coisa dos killifish. Olha que legal, cara. Fizemos também, ó, uma pesquisa, no caso, né? Diferença entre peixes criados em estufas com peixes criados em tanques. Peixes criados em estufa fechada, então cidades aí do sudeste que tem uma temperatura mais
amena, que não dá para criar peixe assim no ambiente natural, como que fica o peixe? Mesma espécie, vamos dizer, um barbosouro, vai, e com aqueles outros criados, vamos dizer, um lebiste, vai que seja, criado em estufa e o lebiste criado em tanques externos. Então a gente fez na época o quê? Acompanhamento, uma pesquisa nesse sentido, das diferenças, entendeu? De rusticidade maior, peixe bom de loja. Peixe bom de loja é aquele que você cria com rusticidade, para que quando ele tenha que ser, vamos dizer, transportado da tua criação para um distribuidor, de um distribuidor para uma loja, de uma loja para o aquarista. Todas essas etapas, que o peixe seja rústico para aguentar bem o baque aí e não ter problema de dificuldade de adaptação no aquário que pode ter. Então, um peixe de estufa com um peixe de tanque, qual o grau de adaptação dele ou de... Qual a diferença básica? Então, na época, fizemos, cara. É, meu filho, muita coisinha da revista Aquarista Júnior. E o último que a gente fez, começou a chegar no Brasil, aquelas tartaruguinhas pequenininha. Como que chama? Pseudemis scripta elegans. Olha que nome bonitinho, né? Elas começaram a chegar no Brasil. Com autorização, aquela coisa toda, né? E o Brasil foi inundado. Depois acabou sendo, vamos dizer, proibida a importação. Mas quem pegou, pegou. Nós mesmo da revista Aquarista Júnior, do Centro Cultural, a gente acabava pegando as tartarugas que era fruto de doação. Às vezes a pessoa não tinha o que fazer, não tinha o que queria desfazer do bichinho, né? E acabava não tendo lugar para levar. Então, durante muito tempo, esses parques públicos, esses lagos públicos, acabaram ficando repleto de tartaruguinhas aquáticas, né? E nós colaboramos com o quê? Nós realmente também pegávamos tartarugas, né? E com isso, você tendo bastante bichinho, você acaba fazendo, sem querer, uma pesquisa prática daquilo que elas gostam, daquilo que elas comem, daquilo que elas apreciam, da temperatura. Quando era inverno, porque a gente mora aqui em São Bernardo do Campo, né? O inverno às vezes é forte. Puxa, parece que morria tudo nas piscinas. Porque elas ficavam mergulhadas, né? Entendeu? Você fala, vixe, aí começava a pipocar, começava a entrar a primavera, aquela coisa, aí começava a pipocar uma cabecinha aqui, uma cabecinha ali, tal, tal. Quando era verão, tempo de calor, aquela coisa toda, elas comiam absurdamente bastante. E com isso a gente anotava, passava essas informações para quem tinha tartaruga. Mais para frente eu vou falar que a gente lançou um livrinho de tartaruguinhas aquáticas no aquário. Então o que acontece? Fruto do quê? De um projeto de, vamos dizer, de experiências que a gente fez ao longo desse... Estávamos fazendo, né? Alguns começaram antes, não foi tudo em 94, né? Mas alguns começaram antes, que a gente vinha fazendo. E alguns a gente faz até hoje. Eu sempre brinco, se você quer fazer uma experiência, o dia a dia alongado vai te dando mais constatação prática. Então, se você tem um aquário, vamos dizer, plantado e que você possa executar ele durante um tempo. Chegou no ápice dele, você tira foto, aquela coisa toda, para participar de algum concurso. Mas, puxa vida, alonga mais o tempo. Não desmonta ele, não. Deixa ele quieto, dá uma manutenção periódica, aquela coisa toda, para ver o alongamento do tempo, como que você vai aprender, vamos dizer, detalhes do aquarismo plantado, que às vezes se você montar e montar desmontar e montar um novo layout, você acaba não percebendo essas coisas. Tá legal? Então, olha que bacana, cara. Revista 37, a gente já falava de algumas pesquisas que a revista, que o Centro Cultural estava fazendo para ajudar aquilo que eu falei, para ajudar o aquarista de sola. Quando foi em abril de 94, nós lançamos um livretinho, um guia prático, tá aqui, ó, tá vendo ele aqui, ó? Peixes limpadores. Nós começamos porque tinha que criar um nome, né? Era os peixes, vamos dizer, comedores de algas. Então a gente achou que a palavra limpadores tinha muito a ver com as coridoras, com os cascudos, com os limpa-vidros, com as próprias dianemas, os dojos, as próprias bótias, né? Os acaris, os bagres. Por quê? Qual que é a função? A palavra limpador é uma função bacana no aquário. Porque o aquarista tem um aquário, beleza. Se ele puder ter alguns peixes que vai ajudá-lo na manutenção do dia a dia, no saneamento básico do aquário,
na melhoria da água, no consumo de restos de comida, na mexida do solo para aerar o solo. Olha como é bacana tudo isso, né? Então, nesse mês de abril de 94, lançamos o Guia Prático, aquilo que eu falei. Ele está disponível até os dias atuais. E com informações preciosas nessa coisa de dicas e informações daquilo que os peixes limpadores são no aquário, para que eles são no aquário e o que eles gostam de comer, aquela coisa. Tanto porque quando falava em limpador, sempre tem aquela ideia do cascudo chupando algas, e não é bem assim, tem cascudo que é onívoro. A coridora, mais do que ela comer as coisas do fundo, ela vai dando uma cutucada no cascalho, como que tem que ser o cascalho. Tá legal, cara? Então é isso. O programa de hoje era isso que eu tinha que apresentar. Programa 41, contando a história do aquarismo brasileiro. Gostaria de agradecer demais a audiência, tá legal? Eu queria desejar aí uma boa semana a todos. Que Deus abençoe você, sua família, todo mundo que você conhece e deseja tudo de bom, tá? E que na próxima segunda-feira estaremos aqui, sem falta, apresentando mais um programa da revista Aquarista Júnior, feito com carinho, com emoção e com muita dedicação, tá legal? Bye, bye, tchau e muito, muito obrigado mesmo. Boa semana para todos. Tchau.